A alteração do domingo. É domingo, 26 de maio. Esse parece ser um daqueles dias em que eu fico de repouso no quartel o dia todo, fechado no alojamento e entediado. Posso fazer alguma coisa diferente hoje. Quero sair do quartel e fazer algo diferente. Não sei o que eu quero fazer. Os domingos são silenciosos. A maioria dos soldados estão com as suas famílias. O Daniel, o Lucas, o Silvano são os laranjeiras. O quartel é a árvore. E os recrutas que não viajam para suas casas são as laranjas ou os laranjeiras. Pelo menos é o que dizem. O Gonçalves também é um laranjeira. Eu sou um laranjeira também. Às vezes, as laranjas caem do pé da árvore e apodrecem antes do tempo. Não sou uma laranja. Eu vou para o lado de fora do alojamento e acendo um Marlboro Red Selection. Eu não tenho medo de desenvolver câncer de pulmão. Uma vez li em um artigo que dizia que pessoas que param de fumar têm mais chances de ter algum tipo de câncer. As chances de ter câncer em uma pessoa fumante que parou de fumar são maiores do que um fumante que continua fumando. Mas isso pode ser apenas uma teoria idiota para fazer os fumantes terem medo de parar de fumar. Fumar é o meu vício. Os plantões eram o Preus, o Xavier e o Emanuel. O plantão que estava na hora era o Preus. O Gonçalves está do lado de fora do alojamento também. Tem um cigarro para me apoiar? Ele perguntou. Eu abri o meu maço de cigarros e peguei um dos últimos 3 cigarros que eu tinha. Agora são 3. Contei. Cedo ou tarde eu vou ter que comprar mais e alimentar cada vez mais o vício em cigarettes. O 612 Gonçalves, ele estava pedindo para mexer no meu celular. Ele quer conversar com as garotas online no aplicativo Omegle. Eu emprestei, mesmo sabendo do risco dele ver as minhas coisas pessoais, as coisas que eu não costumava comentar. Não são pornografias, mas são arquivos pessoais para mim, guardados em meu celular. Ele prometeu que iria mexer só no Omegle. Promessas podem ser quebradas, na verdade. Promessas podem sempre ser quebradas. Ele tinha sido assaltado quando estava bêbado. Nesse suposto assalto, roubaram o celular dele. Malditos ladrões que roubam um soldado que vem de outra cidade para servir em Santa Maria. Talvez ele tenha inventado toda essa história para ter o que contar. Eu acredito em tudo o que eu vejo com os meus olhos. Pode ser uma armadilha confiar demais. Você tem que desconfiar ou confiar ao mesmo tempo. Eu acreditei na história do roubo do celular dele, apenas sendo assaltado e tendo o celular roubado para entender essa situação. Tive que ir ao banheiro, mijar. Quando voltei, o Gonçalves estava do lado de dentro do alojamento, sentado em uma das camas e vibrado no celular. Eu pedi o meu celular de volta, disse que queria ver algo em meu celular. Ele devolveu. Mas eu não queria ver nada, na verdade. Aqui tá um tédio. Eu descobri uma praça nova perto daqui, disse ele. Não sei. Fica onde essa praça? Eu disse, com curiosidade. O Gonçalves mostrou no Google Maps onde ficava essa tal praça.
Era uma praça chamada de Praça do Malé. Essa praça era em frente ao quartel Malé, com o mesmo nome. Quero, quero visitar essa praça. Tenho que ver a vista. Eu sou um caçador à procura de uma presa. Quero ver pessoas. Quero me sentir vivo e livre. Quero ver a luz do dia cintilar em meus olhos. Eu quero a liberdade. Vamos beber, eu disse. Ele me olhou com os olhos e ele me disse: Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Eu mandei os trocados que tinha pra minha velha. Ele respondeu. Ele parecia estar desapontado. Mas eu. Mas eu tenho. Eu tenho dinheiro. Eu completei. Eu tinha dinheiro, mas era o dinheiro que eu estava guardando em caixinhas do banco Nubank em meu celular. Ou eu poderia usar o cartão de crédito do Santander. Qualquer um serviria para comprar alguma bebida, uma bebida alcoólica para me nocautear. Os dias anteriores não estavam sendo fáceis. Fazia 6 meses que eu não visitava a minha mãe. Quando chegavam os finais de semana, que eu não estava de serviço, eu ia para a casa do meu avô, a casa dos meus avós, ou eu ficava no quartel. As duas opções eram entediantes e cheias de restrições. Existem muitas restrições para um homem jovem e adulto com a minha idade. Quero esquecer essas coisas, pelo menos quero esquecê-las hoje. Quero esquecer o luto da perda do Teixeira. Vou para o meu armário e visto uma calça jeans, uma camiseta de lã e uma camisa térmica. A camiseta de lã de mangas compridas era do Roger e ela era listrada com azul e preto. Era quente para ser usada em dias de frio. E hoje estava frio, uns 12 Celsius ou mais. Às vezes chamava o Roger de Rogério para deixar ele brabo. Esse não é o nome dele, ele dizia. Para finalizar, eu coloco o meu boné e os tênis, borrifo um pouco de perfume nos pulsos e pescoço e embaixo das axilas. Peguei o meu carregador e coloquei em um dos bolsos do meu jeans. Não queria ficar sem bateria. Pego o cartão de débito do Santander e deixei a chave do armário no mural de chaves que tinham inventado. Eu estou pronto. Vamos, eu disse. O plantão da hora anotou a nossa saída. A saidela dos portões das armas dava a sensação de liberdade. Estamos livres. Em uma esquina em frente do quartel da 6ª Brigada de Infantaria Niederauer, tem um lugar que vende bebidas alcoólicas. Seguimos para comprar uma bebida, 1 litro de vodka talvez. Depende de nossa decisão. Estamos decidindo o que comprar. O Gonçalves sugere uma bebida chamada Dreyer. As pessoas tomam Dreyer em dias de muito frio. Eles chamam de quentão o Dreyer. Eu comprei uma Coca-Cola, um saco de gelo e o tal de Dreyer. Estava bancando tudo sozinho. Estava pagando bebidas para alguém que nunca me pagou uma cerveja sequer na vida. Eu não estava raciocinalizando direito. Onde é essa praça, então? Eu disse. É aqui perto. É só mais umas quadras. Nós podemos chamar o Anderson, convidar ele para beber junto com nós. Ele disse. Pego o meu celular do bolso e abro o grupo do WhatsApp.
e procuro pelo Anderson. Não tenho o número dele salvo. Não tenho o número de nenhum dos recrutas salvo no meu celular. Então eu procuro pela foto de perfil dele. Eu encontrei a foto de perfil do Anderson. Era a foto do Anderson e do Gonçalves tirando uma foto no espelho do banheiro do quartel. No banheiro do quartel. No alojamento. Eles são muito amigos um do outro. Posso perceber isso. São como irmãos. Nós ligamos para o Anderson. Nós convidamos ele e contamos sobre o nosso armazém de Coca-Cola e Dreyer que estamos carregando em sacolas de plástico. O Anderson vai encontrar nós na praça, ele confirmou. Quando chegamos na praça, haviam adolescentes jogando futebol e tinha um outro grupo lá jogando handball. Estamos somente observando, são pessoas divertindo-se, assim, que empolgante ver os outros jogarem. Também sabia jogar handball, mas não era muito de socializar. Prefiro ficar na arquibancada. Era o terceiro ou quarto copo de Dreyer. Foi quando o Anderson chegou. E agora formou um trio de soldados à paisana, disfarçados de civis. O copo com aquela mistura tem um gosto fraco. Parece fraco, mas não é. Pois seria como dizer para um café frio que está cheio de açúcar, ou doce demais que o café estaria quente. Um Dreyer não é um café. Servi mais Dreyer e alcancei para o Anderson. A garrafa de 1 litro ainda estava mais da metade. Estava com vontade de mijar. Talvez eu tenha um problema de bexiga que eu não identifiquei. Tem que ser um problema. Um problema de bexiga em um soldado recruta. Esta é a explicação. Eu quero ir mijar. Eu quero mijar, eu disse. Sabe quando se quer ir ao banheiro e você começa a fazer aquela dança do xixi? Eu tô ficando exatamente desse jeito, agitado. Então eu e o Gonçalves vamos procurando um lugar pra mijar. Ao redor, nós olhamos. Então nós fomos correndo e cantando canções de infantaria pra uma residência abandonada e cheia de lixo. Naquele lugar tinha uma árvore de uvas japonesas ou chinesas. Não lembro o nome científico da fruta. Eram doces e comestíveis. Não são chinesas. Disso eu sei. Gonçalves sabia a maioria das canções de infantaria. Ele decorou quase todas. Ele puxava a canção e eu repetia. Eu repetia tudo o que ele cantava. Estava quase sem fôlego, correndo de volta para a Praça do Malé, onde o Gonçalves e eu estávamos correndo em direção. O Anderson estava bebendo. Eu devo achar a solução dos meus problemas no fundo do copo. Preciso encontrar a solução. Eu tenho que esquecer de uma vez por todas por um dia. Eu tenho que esquecer. Eu tenho que esquecer. E hoje é o dia. Hoje é o dia de esquecer. Compramos um Dreyer e uma Coca-Cola e um saco de gelo e nos direcionamos para a Praça do Malé, onde esperamos o soldado 628 Anderson chegar para beber junto. Havia 9 adolescentes jogando um futebol na Praça do Malé. O Gonçalves e o Anderson pediram para jogar futebol e enquanto isso eu fiquei sentado no banco bebendo todo o Dreyer com a Coca-Cola e o gelo.
Nesse momento eu lembro de ter me sentido tonto e zonzo quando o jogo de futebol acabou. Devia ser por volta das 4:30 da tarde. Eu, o identificado soldado 609 Carvalho e o soldado 612 Gonçalves procuramos outro bar para comprar uma carteira de cigarros. De certa forma, concordei em comprar um velho barreiro. Foi então que na metade dessa tal de bebida em que perdi totalmente o controle de mim mesmo. O Gonçalves tinha tomado seu rumo para sua casa e o céu estava escurecendo. Lembro de o Gonçalves tentar me levar para o shopping para me ajudar a curar o porre. Porém, ambos estávamos realmente embriagados e mal conseguíamos ficar em pé. Mas não caminhamos muito longe do maré, pois em um momento em que a bebida tomou o controle total de minhas ações, me fez de marionete e corri sem controle para atravessar a rua e sem olhar para os dois lados da avenida. Nesse momento em que um carro colidiu contra mim, nós estávamos na frente do hotel de trânsito da rua Liberdade. Que ironia, o nome da própria avenida é Rua Liberdade. Bem, fiquei nada ferido, mas estava nocauteado no chão. A mulher do carro, Camila, chamou a ambulância dos bombeiros. A Camila Dalcol chamou os bombeiros. Camila Dalcol da Silva, uma mulher que era advogada. E eu comecei uma briga contra o Gonçalves quando a ambulância dos bombeiros chegou para me ajudar. Eu lembro de ter recusado qualquer ajuda, mas conseguiram ir contra as minhas forças até que me rendi. O Gonçalves esperou do lado de fora do hospital e eu continuava a recusar sem atendido, forçadamente, até que em um momento eu fugi do hospital. E é aí que eu me arrependo demais de ter feito o que fiz. O Gonçalves me emprestou os tênis dele, pois de alguma forma, eu havia perdido os meus tênis em algum lugar. Sendo assim, o Gonçalves ficou descalço. Foi então que decidimos voltar pro quartel. Mas ao chegar na guarda, o sargento, o comandante da guarda, a terceira sargento Trindade. Essa sargento, ela era parente daquele soldado chamado Kainan. O Kainan é um filho da puta. Ele me odeia e eu odeio ele também. E ela provavelmente me odeia porque ela tem o mesmo sangue que o dele, né? Terceira sargento Trindade. Ela pediu os meus documentos, mas eu não encontrei os meus documentos porque eles estavam no bolso das calças do Gonçalves. Eu havia entregado para ele. E ele se fez de que eu havia perdido os meus documentos. Ele fez eu pensar que eu tinha perdido meus documentos, mas eu não tinha perdido, porque meus documentos estavam no bolso do Gonçalves. E eu não sabia onde estavam meus documentos. E eu entreguei a primeira coisa que eu encontrei nos meus bolsos: um pedaço amassado de papel higiênico. Eu sei que isso foi um pouco desrespeitoso da minha parte. Então ela ligou imediatamente pro sargento de dia, o terceiro sargento Bergman. Depois disso eu entrei em um tipo de discussão com a comandante da guarda. O sargento de dia da base chegou na guarda e levou nós para o alojamento e me fez tomar 2 banhos gelados.
Um foi um banho na lavanderia, na torneira, dentro do tanque de lavar roupa. Esse dia foi o dia da minha alteração.